continuamos com a série Educação Novos Rumos. Com a presença de especialistas no assunto, professores e estudantes, conversamos sobre a situação do ensino no Brasil e debatemos os principais desafios. Nosso tema de hoje é a Base Nacional Curricular Comum e os critérios de acesso ao ensino superior. A pressão de fazer faculdade pesa sobre Júlio, a primeira pessoa de uma família de analfabetos a ingressar na universidade. Eu optei por futuro mesmo, para a minha família. Segundo o IBGE, em 2014, 58% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam na faculdade. 10 anos antes, eram apenas 32%. E entre eles, 1% dos alunos da rede pública pertencia à parcela mais pobre da população, passando a 7,6% em 2014. Na rede privada, essa proporção passou de 0,6% para 3,4%. É no banco da universidade que está o sonho de realização pessoal de muitos jovens. E concluir uma faculdade se traduz em rendimento financeiro. No Brasil, a cada um ano a mais de escolaridade, a renda média de uma pessoa sobe 15%. Se ela tiver ensino superior completo, esse acréscimo pode chegar a 47%. Mas as portas das universidades ainda não se abrem para todos. O problema é a Base Nacional Curricular Comum, conteúdo mínimo que os alunos de todas as escolas do país devem aprender. Essa quantidade de disciplinas ela é muito grande, ela não possibilita um aprofundamento em algumas disciplinas específicas que elas são muito importantes na vida moderna, a leitura, a escrita, as artes. Desde 1970, o currículo nacional seguido pelas escolas já foi reformulado 5 vezes. E muitas perguntas ainda não foram respondidas. Esse ensino médio é para o aluno que não pode e que não vai querer continuar estudando, que é mais de 70% dos nossos alunos, ele é para habilitar esse aluno para arranjar o emprego, para caminhar na vida, ou o ensino médio deve ser só voltado para a entrada no vestibular? E para falar sobre o ensino médio no Brasil, recebemos o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guiomar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. E ainda a presença de professores e estudantes em nossa plateia, parte muitíssimo importante desse debate. Obrigada por terem aceitado o nosso convite aqui com a gente mais uma vez. Obrigado. Bom, são várias as questões aí. Eu gostaria de esclarecer uma delas. A começar, o novo currículo do ensino médio será estipulado pela Base Nacional Comum Curricular, como foi colocado aí na reportagem, que ainda está em discussão no governo, essa base. E que no caso do ensino médio deve acontecer em 2017. Vou começar justamente explicando qual é a relação entre a base comum e a medida provisória que está sendo proposta. A medida provisória menciona a base. Agora, a base está em elaboração. Nesse momento, um grupo deve estar se voltando a aperfeiçoar o trabalho da base. E é preciso, sim, aperfeiçoar. Houve um progresso importante da primeira para a segunda versão, mas ela ainda traz deficiências. Por exemplo, se você quer promover alguém com capacidade de intervenção, de crítica, de argumentação, é preciso que essas qualidades sejam sinalizadas nos chamados objetivos de aprendizagem que estão na base. E os objetivos são muito descritivos e repetitivos, curiosamente, tá certo? Então, a despeito de eu ter trabalhado na base como um dos assessores, eu olho criticamente esse aspecto e eis alguma coisa que precisa ser modificada. E o Conselho Nacional de Educação deve olhar essa coisa e validar ou interferir. Então, é sim importante que se complete a base, que ela seja submetida ao Conselho Nacional e que ela tenha esses aperfeiçoamentos. O senhor está bem próximo dessa discussão. Vale colocar aqui que o senhor é assessor da Secretaria do Ensino Básico do MEC, justamente para a elaboração da Base Nacional Curricular, certo? Professor, o que essa base deve conter? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho medo da base. Hoje tenho medo da base. Ela já tem a segunda versão disponível no site do MEC. Tem 648 páginas. Isso que está sendo revisto. E, portanto,
Isso significa que começou-se a descer num nível de detalhes que já não é mais base, é base, meio e fim. E isto me preocupa, porque, de fato, se nós formos defender aqui uma concepção perigosa de currículo único, os germes já estarão dados na base. Lógico que nós vamos esperar para ver. Agora, a medida provisória vincula quase tudo à base, tá certo? Formação dos professores, a existência de escolas de tempo integral, tá certo? Ou faz o que o seu rei mandar, ou não terá nem financiamento, nem autorização. Eu achei isto um exagero na própria medida provisória e eu espero que a discussão democrática possa realmente excluir isso, caso a medida provisória permaneça, né? Nós ainda estamos lutando para ela cair. Mas, de todo jeito, é surpreendente, né, a vinculação que foi feita aqui para todos os efeitos, para o efeito do Enem, para o efeito da formação de professores no Brasil e, logicamente, até para o funcionamento dos estados que quiserem um dinheirinho, troquinho, porque não há recurso, um troquinho para manter escola em tempo integral, vai ter que se submeter. Isso vai ter que provar que o que é trabalhado é exclusivamente aquilo que foi pedido na base. Então, atenção, professores, autonomia docente está indo para as cucuias. É bom que a gente se alerte com relação a isso. E, por favor, leiam a parte já das 648 páginas para ver onde que nós estamos. Essa repetição que o Luiz está dizendo é surpreendente, que tem lá ano a ano, tá certo? Ano a ano, o que cada um dos professores no Brasil, de cada disciplina, tá certo? Não é interdisciplinar, de cada disciplina vai fazer nas suas disciplinas. É isso, nas suas aulas. A Base Nacional Comum, ela basicamente, ela é uma declaração, como o César Calegari colocou, de direitos de aprendizagem, mas o problema é que direitos de aprendizagem não deixa claro exatamente como é que se concretiza esse direito em termos de aquilo que o aluno tem que aprender. Então, ela traduz esses direitos de aprendizagem em competências, habilidades, conhecimentos, valores, atitudes que o aluno tem que aprender. E ela sugere os conteúdos, mas ela não... Eu gostaria de lembrar que ela é obrigatória, inclusive quanto à formação de professores, materiais didáticos, etc., desde o Plano Nacional de Educação. Quer dizer, a obrigatoriedade da base não é de agora, ela é do Plano Nacional de Educação. Não exclusivamente. Então, neste sentido, o governo está cumprindo o que o Plano Nacional de Educação faria. Foi ele que tornou obrigatória a existência da base, tanto que o governo anterior se mobilizou para fazer em função de que esse era um objetivo do Plano Nacional de Educação. Foram feitas duas versões. A segunda versão foi distribuída para todos os municípios, para todas as secretarias estaduais, e foram realizados seminários no Brasil inteiro com os professores a respeito da base, e subiu para o MEC um conjunto de documentos, de informações e de críticas. E muitas dessas críticas iam na direção que o Menezes falou, portanto, existe um grupo trabalhando numa versão 3 da base, que basicamente é pegar aquilo que está feito e ordenar, e arrumar. Por exemplo, coisas do tipo, energia solar, você tem em física no primeiro ano, mas depois a química colocava no terceiro ano. Esse tipo de dificuldade não é trivial de fazer, uma base nacional nesse sentido, ele é um trabalho complexo, e é um pouco isso que está sendo feito. A coerência, a consistência, a progressão, né? Se o que estava vendo na sexta série tinha a ver com o que foi colocado na quinta e vice-versa, né? Então, esse trabalho está sendo na base nacional comum. Não é um currículo comum. Eu sempre fui, desde o início, me manifestei contra a ideia de ter um currículo nacional comum. Os estados e municípios poderão trabalhar os seus currículos a partir da base nacional. Mas aí, de que forma isso vai acontecer, Calegari? Qual vai ser aí o papel dos estados? Depois do Conselho Estadual, nacional, evidente. Qual vai ser o papel dos estados na elaboração dos currículos? Então, veja que nós temos hoje já diretrizes curriculares no Brasil, né, para o ensino fundamental, para a educação infantil, para o ensino médio. Mas elas não têm sido suficientes, né, para garantir os direitos de aprendizagem. Não tem sido por quê? Não tem sido porque não está claro. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, toda criança até os 8 anos de idade tem o direito de estar alfabetizada. Agora, se você não disser algumas coisas dentro disso aí, o que é o direito de saber ler, escrever, interpretar um texto e tudo mais nessa faixa etária, eu não estou esclarecendo qual é o direito.
Eu não posso dizer assim, olha, eu tenho direito à liberdade, mas tem que dizer que liberdades são essas? Então, nós precisamos enunciar. Então, eu sou um ardente defensor da base, não como uma coisa prescritiva, que determina ponto por ponto, capítulo por capítulo, folha por folha, o que o professor tem que ensinar e o que o aluno tem que escrever. Mas é um referencial de direitos que tem que ser enunciado e em torno dele as pessoas olham, bom, os estudantes brasileiros têm o direito de aprender tudo isso, e eu vou compor o currículo com técnicas, com recursos, com possibilidades, com invenções que a gente possa desenvolver. Então, eu quero mais uma vez dizer que base não é currículo. O currículo é algo que as escolas, né, com as suas equipes, os sistemas de ensino vão construir. Agora, a segunda questão que você colocou. Há um problema muito sério, né? Eu já tinha dito em outras oportunidades, mas vou repetir. Equivocadamente, a medida provisória da Base Nacional Curricular Comum, ela fala que aliás, a medida provisória da reforma do ensino médio fala que a Base Nacional Curricular Comum do ensino médio tem que caber num quadradinho de 1.200 horas. Isso. Toda vez que você fala, né, de horas, né, você está fazendo uma confusão entre Base Nacional Curricular e currículo. Currículo, sim, tem hora. Tem hora de entrar, tem hora de sair, tem um número de horas, tem número de professores. Bom, essa é a organização da escola. Isso é uma organização curricular. A base é um conjunto de direitos que que devem ser trabalhados com vários tipos de estratégia, com vários tipos de horas, inclusive. Então, eu me preocupa muito que, naquilo que dispõe hoje a medida provisória, o processo de ingresso, por exemplo, a construção do próximo Enem da base, vai ser um Enem que olha para um quadradinho, um pequenininho, como se o direito dos estudantes brasileiros pudesse ser apenas verificado e constatado num microcosmos, né, deixando uma série de coisas para fora. Então, por isso que, nesse caso, eu quero até fazer questão que eu concordo integralmente com a Guiomar, porque eu conheço a opinião dela, a Base Nacional Curricular Comum, ela tem que falar sobre 100% do currículo do ensino médio. Não é para 60%, não é para metade, como agora está proposta na medida provisória. E o processo de ingresso na educação superior, ele tem que levar em consideração, inclusive, as vocações. Não necessariamente um estudante para fazer o Enem, para entrar numa faculdade de engenharia, tem que ter conhecimentos aprofundados, por exemplo, de filosofia ou de sociologia. Quer dizer, você pode fazer com que os sistemas de ingresso na educação superior se adaptem, inclusive, às vocações. Nosso tempo está voando aqui, são muitas as questões, mas vamos chamar a nossa plateia, Laís? Pois é, vamos ouvir os professores o que eles têm a dizer sobre isso. Qual que é a sua pergunta, Bruno? Bruno é professor de artes. Bom, eu gostaria de perguntar para vocês, a medida provisória, ela também alterou muito a LDB, né? Então, a gente está falando de uma base curricular comum, e ela fez uma coisa de caráter ideológico, e isso me preocupa quando vai elaborar um conjunto nacional de conteúdos. Ela cortou com um risco história e cultura indígena, história e cultura afro-brasileira, são leis de anos de conquista. Eu, como mestiço, nunca tive um aprofundamento em cultura indígena. Então, como é que essas coisas podem ser cortadas por uma medida provisória? E se ela está querendo diversificar e aumentar, isso não foi uma redução? Nós temos aí vários Brasis em um Brasil. Como que são tratadas essas questões também, professor? Eu vou me somar à preocupação dele pelo seguinte. A medida provisória diz textualmente que a Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos, eu entendo, ou não, nos currículos de que trata o CAPT. Ou seja, você chegar a definir temas transversais, historicamente, é aquilo que a comunidade exige, trabalha, traz. Então, se eu estou numa comunidade indígena, numa origem, ali tem um problema, vou discutir gênero, etnia, etc., são eles realmente que estarão presentes. Então, eu tenho dúvida sobre isso, da mesma forma que eu diria o seguinte, é a primeira vez no Brasil que nós vamos ter uma orientação unilinguística, em que se definiu que a língua principal no mundo e no Brasil, de hora em diante, é o inglês. Terminando, excluindo, inclusive, com uma conquista, que eu acho brasileira, em 2005, que era o espanhol. Tá certo? Desconhecendo, inclusive, a possibilidade, a variação e a importância polilinguística. Aqui está, de hora em diante, vai estudar inglês. Eu até acho que o jovem poderia escolher o inglês, mas que ele possa escolher o inglês,
e não do jeito como está dado aqui hoje, altamente dirigido. Eu acho que a Base Nacional Comum, como está elaborada, inclusive na sua declaração de princípio, essa ideia da diversidade étnica e cultural está bastante explicitada. Eu acho que falta sim, que nos objetivos de aprendizagem isso se reflita. Então, ela está na declaração de princípios e é preciso que a base realmente traga isso. Agora, é preciso tomar cuidado para não inchar e criar uma disciplina de estudos afro-brasileiros, uma disciplina de... Não se trata disso. Se trata de, ao lidar com história, ao lidar com cultura, ao lidar com língua e literatura, trazer esses elementos todos. Isso está sinalizado nos direitos, está insuficientemente refletido nos objetivos. Eis algo que a base tem que ser aperfeiçoada. Eu acho que... Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, nós voltamos já. Continuamos nesse assunto, não saia daí. Na série Educação, Novos Rumos. De volta com a série Educação Novos Rumos. Hoje debatemos a Base Nacional Curricular Comum e critérios de acesso ao ensino superior. Com a gente, o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guiomar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. Nós terminamos o bloco anterior falando da questão de como respeitar as diferenças regionais na elaboração desses currículos. Como vai funcionar? É por isso que a medida provisória diz que poderão. Se ela colocar que deverão, ela está engessando o currículo. Agora, se ela colocar que poderão entrar os temas que cada escola, cada região, cada sistema achar que precisa, certo? Hoje nós temos um currículo que obriga, inclusive, a ter 2 filmes nacionais por semana exibidos no cinema. Isso não é coisa de lei. É preciso deixar claro que o Congresso Nacional não existe para pendurar lei na árvore de Natal do currículo. O Congresso Nacional existe para dar as grandes diretrizes, para dar os princípios, os fundamentos da educação. Disciplina é com o Conselho Nacional de Educação, com os conselhos estaduais e com os executivos. Então, nós temos mania de deputado vai lá e cria lei, certo? Grupo de pressão vai lá e cria uma lei, e daí emenda tudo. Isso é o que a gente mais assiste no nosso país, né? Uma outra questão é como garantir, então, que os interesses dos nossos estudantes, aqui presentes, estejam à frente dos interesses políticos. Olha, um ponto, né, não é só um, mas esse é um ponto positivo na proposta do governo, que é de coibir que haja daqui para frente mais iniciativas de introdução de disciplinas no currículo, em geral, não é só do ensino médio, não, da educação básica inteira. Isso não é correto. Os congressistas devem se ocupar de várias coisas, entre elas de assegurar mais verbas para a educação, que é uma coisa absolutamente indispensável. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da PEC 241, que está... Bom, mas isso é outro assunto. Agora, de qualquer maneira, nós precisamos fazer uma inversão. Hoje em dia, são os grandes vestibulares, inclusive o Enem, que estão orientando o currículo. Isso é uma subversão completa do processo, né? O carro está na frente dos bois. Nós temos que fazer com que os bois estejam na frente dos carros. Ou seja, que haja uma base nacional curricular em torno da qual os exames nacionais, os vestibulares e tudo mais comecem a se organizar. Isso. O livro didático seja produzido com base na... Enfim, e a formação de professores. E a formação de professores. Por isso que eu vejo, viu, Lisete, que eu entendo a sua preocupação. Nós temos que ter um processo amplo, participativo, e o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando esse assunto da Base Nacional Curricular Comum chegar ao Conselho Nacional de Educação, que é por lei o organismo que deve definir essa norma nacional, nós vamos fazer as audiências públicas, os debates necessários para incorporar a posição da sociedade brasileira, sobretudo dos estudantes e, mais do que todos eles, dos próprios profissionais. Então, essa questão dessa mudança na base deve trazer aí também consequências nos critérios de acesso ao ensino superior, professor? Certamente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. De que forma? Como isso pode funcionar de forma eficiente? O Enem atual. O Enem atual
tem aquelas habilidades, aquelas competências, etc. Mas o que está pautando o Enem atual é o anexo. E o anexo é o velho currículo, careta, sem graça, propedêutico, chatíssimo. Então, se você olhar o peso que o anexo está tendo no exame real, é muito grande. E eu gostaria muito que nas novas versões do Enem, esse anexo fosse pautado numa base nacional comum que sinalizasse competências gerais, habilidades e não fosse pautado na repetição de informações. O Enem não foi feito para ser um vestibulão, né? Quando a gente construiu o Enem, eu fui um dos elaboradores, a ideia era um exame de saída do ensino médio e havia uma expressão interessante, é como se fosse um exame de múltipla escolha com consulta, porque na formulação da questão você tinha os elementos a partir do qual elaborar. O novo Enem, que foi mal pautado no velho Enseja, que era o exame de certificação de jovens e adultos, virou um vestibulão careta, antigo. É preciso rever isso de novo. E no momento em que a Base Nacional Comum, revista, enxugada, você tem razão, é um negócio enorme que tem que ser muito enxugado, espero que esteja sendo. Ela for um novo anexo, o Enem estiver pautado nisso, você vai ter um acesso ao ensino superior não montado na velha decoreba, mas em habilidades. Vamos voltar à nossa plateia, Laís? Tem gente que está às portas do Enem, tem gente preocupado com o ensino médio que vai tentar entrar na universidade. O Gabriel é um deles e tem uma pergunta. Hoje no Brasil, a gente não tem nenhum tipo de bolsa para alunos que têm vocações em certas áreas. Eu gostaria de perguntar se vocês acham que é interessante ter certas bolsas para alunos que têm vocações, por exemplo, no esporte, ou no cinema, ou qualquer outra área, assim, sem ser fazendo uma própria prova. Para facilitar o acesso ao ensino superior. Sim, sim. Hoje no Brasil tem uma coisa que é correta, por exemplo, de incentivo a quem quer ser professor. Se é uma coisa que é importante no Brasil, a gente ter bons professores. Não haverá educação, nem país de qualidade, se nós não tivermos professores de boa qualidade. E hoje, todo o sistema de financiamento da educação, inclusive FIES, ProUni, além da ampliação razoável das vagas nas universidades públicas, elas têm favorecido... Agora, você está dizendo mais coisas, né? Mas só para dizer que, hoje em dia, quem quer ser professor, né, é altamente favorecido, porque... Se vai fazer o seu curso numa faculdade privada, ele nem precisa depois devolver o FIES. Agora, o Enem tem um problema... queria só falar uma coisinha sobre a questão de bolsas. É que eu acho que há uma reivindicação hoje da juventude correta, que é o seguinte, quer dizer, de uma certa forma, o FIES e o ProUni, na verdade, beneficiam exclusivamente o aluno que vai para a escola privada, que tem sido também um problema. Efetivamente, o jovem que vai, por exemplo, para a USP, ele não tem bolsa nenhuma. Se ele recebesse essa bolsa para ele se autossustentar durante o curso, isso chama-se assistência estudantil, seria muito interessante, porque ele poderia se dedicar mais ao seu curso de boa qualidade. Acho que esta é uma reivindicação justa. O Enem tem um problema que ele pede a mesma coisa igual para todo mundo. Na verdade... O mínimo que se poderia fazer, eu diria assim, aquela mudança básica do Enem deveria ser ter ponderações diferentes dependendo do interesse manifestado pelo aluno. Esse é o mínimo, né? Já que nós temos o Enem aí, e realmente eliminar o exame seria uma coisa praticamente impossível, né? Acho que ponderar, quer dizer, o aluno está pensando em engenharia, ele faz todas as provas, mas a prova de física e de matemática teria mais peso do que a prova, por exemplo, não sei quais são as provas todas que tem no Enem, mas com as provas de línguas, por exemplo, ou de língua portuguesa. Essa não acho que resolve o problema, mas seria o mínimo que você esperaria. O que não dá para manter é uma prova de 8 milhões de alunos, de 8 milhões de jovens, fazendo a mesma prova, a prova igual. Fazendo a mesma prova, e quando nós vemos o resultado disso, os números, né, do Enem, nós vemos aí que os jovens que chegam às melhores universidades públicas vêm das escolas particulares, que é a necessidade de combater essa desigualdade. Ter bolsa de manutenção de assistência estudantil para quem entra na universidade pública seria
corroborar com esta injustiça, porque o jovem que vai para a faculdade privada hoje é o mais pobre, que muitas vezes trabalha de dia, estuda de noite, trabalha de dia para pagar a faculdade. Olha, eu sei o que é isso porque foi a minha vida. Por favor, a melhor já forma de passou. resolver esse problema, todos isso. nós sabemos aqui, acho que estamos de acordo, é garantir que a educação seja boa para todos, né? A educação de base, de boa qualidade. E mesmo aqueles que poderão, a partir de um processo de seleção, como é o caso do Enem, né, que hoje funciona como um grande vestibular, fazer um processo de ponderação, mas o Enem ele tem, em alguns casos, nos últimos anos, exercido um papel importante, porque ele é menos um Enem decoreba e muito mais um Enem que procura fazer com que o jovem faça a relação entre os vários campos do conhecimento e do saber. Isso é muito importante, né? Acho que hoje já não é tanto. De qualquer maneira, nós precisamos sempre avançar, né, porque nós não vamos resolver os problemas com cota. Não vamos... O problema é o seguinte, resolver para valer significa garantir desde a educação infantil, desde o momento da alfabetização, que todos, por exemplo, estejam todos, sem exceção, alfabetizados, pelo menos até os 8 anos de idade. Agora, nosso tempo aqui voou, nós vamos continuar, nós temos ainda mais programas pela frente, mas nós terminamos agora mais um programa da série Educação. Eu sei que são muitas as questões, nós ficaríamos aqui em defesa ao das longo do cotas dia. também, que garantiram uma diversificação nas universidades públicas muito importante. É bom que a gente se lembre disso. Nós continuamos amanhã. Nosso próximo tema será a formação de professores. Muito obrigada pela companhia. Até lá.